Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de, primeiramente, pedir desculpa a todos vocês, aos abençoados, pois desde ontem, abençoado, eu estou sem internet aqui, né? Aqui é onde ficam os estúdios da Graça Pura, que é o meu escritório aqui na minha própria casa. Então, abençoados, eu não pude fazer essa live ao vivo. Eu trouxe aí esse vídeo para também não deixar passar em branco, ok? Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque a internet não chegou ainda lá onde eu moro, ok? Então, todos sejam bem-vindos, mas mesmo assim estou aqui para fazer essa transmissão histórica, considero histórica, da graça pura. E para não deixar também os abençoados sem informação, eu resolvi gravar esse vídeo, ok? Mas vamos falar sim do livro que estamos lançando hoje, um grande livro das respostas em graça. E eu queria aproveitar a oportunidade, antes, né, de pedir aos abençoados, que hoje eu considero como minha família, vamos compartilhar as mensagens aqui da Graça Pura. Porque eu sei que as mensagens têm alcançado as mentes dos abençoados e também alcançará aqueles que serão um dia iluminados. Então, inscrevam-se, abençoados. Vai lá em todas as redes sociais em que estamos inseridos, onde você vê Graça Pura lá. Curta os nossos posts, divulgue os nossos posts, os nossos vídeos, né? E ao final de tudo isso, é a palavra que salva vidas que está correndo por esse Brasil. Então, todos sejam bem-vindos. Então, sem perder muito tempo, pessoal, vai ser um vídeo rápido, ok? Vamos falar um pouco, né, desse livro, né? Esse livro, abençoado, aconteceu, foi o próprio Senhor que colocou, né, no meu coração de estar trazendo esse compêndio das principais perguntas em graça, que eu julgo ao longo desses 26 anos que eu tenho em graça, né, de estar no Evangelho do Reino, e eu ainda me considero um aprendiz, tá, abençoado? Não é porque eu tenho 26 anos aí, isso em graça, não, antiguidade não é posto, como dizem, então eu me considero como um aprendiz, pois a cada dia o Senhor, ele me aplica uma correção nova. Às vezes é uma correção de ordem doutrinária, às vezes é uma correção em termos da minha própria vida. E é assim que vamos seguindo de glória em glória. Então, ao longo desses anos, Deus tem revelado algumas coisas, alguns posicionamentos em graça. Abençoado, porque graça é posicionamento. E sempre que possível, eu estou dividindo esses posicionamentos. Antes, de maneira individual, com os meus amigos, aquelas pessoas que fazem parte do meu círculo, né, onde eu podia, eu estava divulgando. E hoje, dessa maneira tremenda que é YouTube, estamos aí alcançando e já atravessando fronteira, tá? Estamos aí dividindo esses posicionamentos. Aí você me diz assim, André, por que você fala que em graça são posicionamentos? Porque a graça, abençoado, é posicionamento. Nós podemos dizer que estamos em graça e até o Senhor nos abrir os olhos para um novo posicionamento. E ao olhar, eu quando olho para todos os abençoados que pregam graça, que têm canais em graça, a gente entende que o evangelho é o mesmo, porém com posicionamentos diferentes. Isso é muito interessante. E isso está inserido dentro do corpo de Cristo. Você nota, abençoados, que no corpo, cada órgão, cada célula, cada membro cumpre determinadas funções e tarefas, né, ordenadas pelo cérebro. Tem células que nascem e morrem em 24 horas. Porém, é muito importante para o funcionamento do corpo. Já tem órgãos dentro do corpo que perduram o quê? A vida toda. E todos eles são importantes. E os posicionamentos que nós temos em graça, também como o corpo, são de formas diferentes, divergem em alguns pontos. E quando divergem, tá? E quando há essa divergência, o que os maduros fazem? Os maduros aguardam sem entrar em pânico. Porque há aqueles que entram em pânico. Pensei que a graça seria um mundo de todos com as mãos dadas. Não, abençoado. Estamos nos posicionando, posições espirituais. E isso não tem nada a ver com a carne. Isso não entra. É por isso que eu falo, na graça pura, aqui a carne não entra. Por causa disso.
Porque são posicionamentos. Posicionamentos espirituais, ok? Então, aguardamos, o que que nós fazemos? Quando nós somos postos diante de um novo posicionamento, nós aguardamos, não é verdade? Até o Senhor nos deixar mais claro aquela revelação. E aí, o que que fazemos? Passamos adiante. E se Deus também não revelar, abençoados, nós paramos por aí, certo? E não insistimos, não vamos insistir. Se nós não alcançamos aquele entendimento, não vamos insistir, porque se nós insistirmos, vamos acabar em maus lençóis, e eu sei disso, eu falo isso com propriedade, porque eu já vi muitos ministérios em graça serem levantados com muita honra, com muita glória, e de repente acabar de uma hora para outra. E isso também aconteceu com os discípulos de Jesus de Nazaré. Por quê? Era para eles pararem até a cruz. Mas o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram o que viram de Jesus de Nazaré e começaram a replicar depois da cruz. E daí deu no que deu aí, milhões de filhos de Deus afastados da verdade. Então, se Deus não nos revelar, não vamos adiante, abençoado. O meu conselho para você é esse, em graça. Analise sempre se aquele entendimento que você está escutando e recebendo, se ele logo bater com aquilo que já está dentro de você, automaticamente você vai se abrir a um novo conhecimento, você vai receber. Se aquele entendimento, agora, por outro lado, se aquele entendimento que você está escutando não bater muito com a informação que já está inserida dentro de ti, você aguarda um pouco, tenha paciência. Não critica teu irmão, que já está em outro entendimento, em outro posicionamento. Aguarde, tá bom, abençoado? Aguarde, que se estiver no plano predestinado por Deus para você entender, ou não, você vai entender, ou também não vai entender. Mas não critique, não faça isso. Agora, se de cara, aquele entendimento que você está escutando não ter nada a ver com aquilo que Deus já plantou dentro da tua mente, ó, joga fora. Sai fora, joga fora, não escuta mais, tá bom? Porque não vai te agregar em nada. E assim vamos prosseguindo todos. Eu digo todos, porque todos estamos em uma glória. Estamos seguindo de glória em glória, pois estamos cada um em um estado de glória. Você, querido irmão, você está em um estado de glória, tá? E respeitemos a posição do abençoado Paulo, que disse isso aqui, olha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16, que eu vou deixar aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16, mas antes de falar propriamente desse versículo aí, né, vou trazer um pouco desse contexto do que Paulo estava falando. Por que Paulo falou dessa maneira? Porque algumas pessoas, alguns irmãos dentro da igreja de Corinto, estavam trazendo rudimentos para dentro da igreja. Para dentro da igreja eu falo dentro da comunidade, porque antigamente eles viviam em comunidade. Era normal os cristãos se sentirem impulsionados em estar juntos, eles formavam aldeias, comunidades. Comunidade era conhecida como comunidades cristãs, comunidades paulinas. E depois o homem mais tarde colocou igreja, colocou o nome de igreja, tá bom? Então, abençoado, Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16, ele fala: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, Paulo encerra essa questão graciosamente. Se você quiser continuar com isto aí, estas coisas, estes pensamentos, estes posicionamentos, continua, abençoado. Mas eu ainda não recebi isso da parte do meu Deus. É assim que devemos tratar com posicionamentos espirituais, tá bom, abençoado? Nada de discutir, porque o irmão falou isso, outro não falou. Então, muitos abençoados vêm, me perguntam algumas coisas lá, e isso vai estar também dentro do livro Respostas em Graças, me perguntam sobre certos posicionamentos, né, que eles ouvem. Eles ouvem e chegam até mim e perguntam o que eu penso a respeito daquele posicionamento. Então, eu coloco aquilo que eu recebi, a minha interpretação daquilo ali, ou não. Porque se eu também não tiver interpretação, abençoado, eu fico quieto. Agora, se for uma coisa que não bate de maneira nenhuma, já ali descarto, tá bom? Então, isso é desta maneira que nós temos que seguir, de maneira elegantes, tá? Mesmo em glórias e posicionamentos
diferentes, respeitando cada espírito que traz de Deus uma informação, respeitando essa informação, ainda que já tenhamos passado por ela. Tá bom? Então você vai lá no canal do Abençoado, o Abençoado está começando agora, e você já passou daquele entendimento, já passou daquele conhecimento, também não vai lá discutir com o Abençoado, né? Se você quiser, procure o Abençoado para expor o seu ponto de vista. E isso que é interessante. E vamos nos comunicando e vamos nos fortalecendo. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Então esse livro é o compêndio de 26 anos de graça da minha vida. Então nesta primeira edição que eu estou apresentando para os abençoados, ela está formulada em 30 perguntas básicas, tá? Para se começar a pensar em graça. Eu sei que estas respostas ajudarão a vocês, ajudará muita gente a entender melhor certos assuntos. E o interessante deste livro, que eu quero passar para vocês agora, é que esse livro é um livro vivo. O que, André? Como é que é esse negócio de livro vivo? Me explica isso. É simples, abençoado. O total de perguntas que eu consegui catalogar ao longo desses anos, chegam aí quase a um total de 230, tá? 230 perguntas. Mas ao invés de nós lançarmos, né, todas elas de uma vez, vamos agregando um pouco a cada mês. Por quê? Porque essas respostas foram dadas em tempos diferentes. Então ela vai ser acrescentada com entendimento novo, com posicionamento novo, que Deus está nos revelando. Porque a graça é viva, né, abençoado? E estamos aí vivendo dessa graça viva. Então, a princípio, essa primeira leva, a primeira edição, terá 30 perguntas. Mas, como a graça é o corpo de Cristo, né, vivificado, sabemos que muitos questionamentos ainda farão parte desta que promete ser a maior enciclopédia em graça. Então, abençoado, a segunda parte deste livro, eu vou explicar mais um pouquinho por que eu não coloquei as 230, um pouquinho mais aí para frente a gente vai falar isso aí nesse vídeo. A segunda parte, tá, deste vídeo é que vamos falar sobre o preço do livro, o valor do livro. Abençoados, esse livro, posso já adiantar para você, que é um apanhado de muitos anos de experiências minha na graça. E eu já vou passando para os abençoados que vai ter um valor bem salgado, tá? Os abençoados não se assustarem, porque eu entendo que é uma forma de valorizar a graça, tá bom? Então esse valor, abençoado, atenção, será de aquilo que Deus já colocou na sua mente. E este valor é um valor muito caro. Tá bom, abençoado? Então, este livro, o valor dele é aquilo que Deus já colocou na sua mente. Ou seja, não tem valor. Se você deseja aí adquirir o livro, é só entrar em contato comigo, tá? Eu já estou lá no WhatsApp agora, esperando os abençoados se comunicar comigo, que eu passarei todos os dados para que vocês possam assim fazê-lo, ok? E qual a finalidade disto, André? Você quer ficar rico? Não, abençoado, pois nós já somos ricos. A única finalidade é de ajudar. Primeiro, abençoados, é para nos ajudar a manutenção de tudo que engloba a graça pura, como o site, o serviço nosso de streaming, os nossos aparelhos que nós temos. E aparelhos vocês sabem que dá problema e precisam de manutenção. E isso vai servir para darmos mais qualidades às nossas lives e de tudo o que pudermos fazer, pessoal, mesmo fora de estúdio, mesmo fora de sala. Vamos ganhar a rua, porque essa é a intenção da graça pura. A graça pura não vai ficar resumido somente em um estúdio. Nós vamos ganhar a rua. Mas isso, abençoado, é um outro passo. Então, cada passo tem que ser dado de cada vez. Então, hoje, nós estamos nos fortalecendo desta maneira, tá? Procurando qualidade, tá bom? Então, isso tudo é o quê? Para fazer esse evangelho de vida chegar o mais longe possível. E que as mensagens, né? Nós torcemos para isso e queremos que isso aconteça, cheguem aos cemitérios. O que, André? O cemitério, sim. Aos cemitérios das religiões, onde foi criado tudo isso aí, todo esse engano que vocês estão vendo aí, em todos os cantos do Brasil, você vê esses cemitérios aí se erguendo, né? Mostrando, nós estamos aqui para mostrar que aqueles que ainda estão neste lado, no lado de lá, eles precisam ser libertos.
e saírem das amarras dos homens maus e perversos. Sozinho, não dá para fazermos isso. Não dá, não adianta. Então, mais uma vez, se você aí se identificou conosco, aqui é o seu lugar. Agora, se você não se identificou conosco, por favor, né? Mantenha-se onde Deus te ordenou. Tá bom, abençoado? Aí você me pergunta, André, eu atualmente não tenho como ajudar vocês. Você pode me enviar o livro? Sim, abençoado. Mas tem uma condição, tá? Que você leia. Porque eu sei que isso vai trazer riqueza para você. Porque nós temos uma tendência a não valorizar, isso é da carne humana, tá, abençoado? Que é animal diabólico. Nós não valorizamos aquilo que é de graça. Nós não valorizamos aquilo que é 0800. Então eu ficaria muito triste, tanto para aqueles que vão adquirir, como para aqueles que vão ganhar o livro, tá? Eu ficaria muito triste se não lesse. Combinados então? Vamos ler? Abençoado, quando eu falo sobre essas questões, eu fico bem tranquilo, tá? Para mim, abençoados, porque eu quando olho todos vocês, preste atenção, eu quando olho todos vocês, espiritualmente, porque eu não conheço vocês, eu não tenho contato com vocês, então o nosso conhecimento é espiritual. Então quando eu olho para vocês espiritualmente, eu não enxergo vocês, eu enxergo o próprio Cristo. E se enxergo Cristo, eu não posso pensar que cada um de vocês é qualquer coisa. Não posso, vocês são Cristo andante. Vocês são terra férteis. É isso mesmo. Foi uma expressão que eu usei na outra live, no qual me referi a vocês. Vocês são terra férteis, tá? Ou seja, uma terra onde brota, onde se brota tudo. Onde se planta, acontece o crescimento. Por isso que eu venho aqui e fizemos a graça pura. Foi para vocês, por acreditar que nós podemos semear na vida de vocês. Semear nesta terra fértil que é você, filho de Papai Deus. E em graça, abençoado, acontece justamente o contrário do que acontece no sistema religioso. Aqui, aquele que dá, em graça, aquele que dá, é porque já recebeu e tem para dar. Quem não dá, abençoado, é porque não manifestou da parte do Senhor a sua prosperidade, descrita lá em Efésios 1:3. É só vocês lerem lá. Mas que você é um abençoado com todas as bênçãos, isso é, mesmo que os olhos nos traiam, porque ele só foi feito para isso. E não vejamos nada, mas eu continuarei te chamando de abençoado, de próspero, de perfeito, de mais que vencedor. Então, se hoje eu sirvo a Deus desta maneira, é porque o Senhor me serviu antes. Vocês estão entendendo o corte? Se eu hoje sirvo a Deus desta maneira, é porque o Senhor me serviu antes. Então eu tenho para dar. Porque eu não faria nada se o Senhor não me desse primeiro. Abençoados, essa é a lógica da graça. Eu não faria nada se o Senhor não me desse primeiro. Porque tudo é por Ele, para Ele. Romanos capítulo 11:36 está aí. Porque dele, por Ele e para Ele são o quê? Todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, se você realmente se interessou, me procura no Zap, tá bom? Essa é a boa notícia. Agora eu tenho uma outra notícia, tá? Que talvez não seja muito boa, mas tudo tem um tempo certo de Deus, né? Eu não vou poder enviar para os abençoados, aqueles que quiserem adquirir, eu não vou poder enviar de imediato. Por quê? Vou explicar. Eu tinha todo esse resumão das perguntas em graça em um computador antigo que eu tinha, que às vezes me ajudava aqui também na tarefa aqui de organizar as coisas da Graça Pura. Só que essa semana, por incrível que pareça, deu um problema. Não ligava de jeito nenhum. A minha sorte foi que, quando eu levei para o técnico, ele falou, André, não queimou o HD. Então tá tudo lá, as informações estão lá. Eu não perdi as informações. Mas ele só vai consertar para mim e me entregar na quarta-feira. Então somente a partir da quarta-feira é que eu vou estar podendo enviar para vocês esse livro. Tá bom? Mas já fica aqui, hoje é o lançamento, conforme eu já havia pregado a semana toda, tá bom? Para não deixar de cumprir aquilo que eu falei, estou aqui fazendo esse vídeo, inclusive sem internet, para que os abençoados recebam todas as informações possíveis deste livro, tá? Então, o meu computador velhinho de guerra aí vai ficar pronto somente na quarta. Na quarta, aqueles que já adquiriram irão recebê-lo,
Tá bom? Então vamos ficar combinado assim, tá legal? Vamos então entrar na penúltima parte, né, deste vídeo. Lembrando que amanhã, tá? Se tudo der certo, tiver internet, que eu não sei, vamos estar aqui fazendo o que nós iríamos fazer hoje, tá bom? Vamos aí ter depoimento dos abençoados, vamos ter música nova, tudo isso eu iria fazer hoje, porém, vocês já sabem aí o que aconteceu. Vamos falar um pouquinho agora da estrutura do livro, como é que ele está dividido o livro, tá? Agora eu vou explicar para vocês por que eu não coloquei todas as perguntas já de cara no livro, tá? O livro vai estar dividido em 3 partes, em três tipos de abordagem. A primeira parte é de perguntas relacionadas propriamente ditas às doutrinas. Vamos falar de predestinação, de eleição, vamos falar de todas essas coisas. A segunda parte será com perguntas referentes ao nosso viver diário, costumes e coisas semelhantes, tá? Isso aí é bem interessante porque hoje é o nosso foco. Hoje Deus colocou no meu coração esse foco, é fazer da graça o nosso viver diário, tá bom? Esse é o nosso foco. E a terceira parte, do livro, ainda estou pensando no nome que eu vou colocar, mas são aquelas perguntas que não se encaixam nem em uma nem em outra, né? Nem na primeira nem na segunda. As perguntas tipo fora da curva, tipo assim, sobre o comportamento sexual, né? Tem muitos abençoados que ao longo desses anos me perguntaram, eu posso isso, eu não posso aquilo, mas se eu fizer isso, tal. Então eu coloquei algumas ali algumas coisas falando sobre isso, tá bom, abençoado? Bastante interessante. Claro que aqui também não estou aqui para dizer como vocês devem fazer ou deixar de fazer, é um problema de cada um. Mas vamos mostrar ali porque os abençoados vêm lá do sistema com muitas dúvidas, tá bom? É só por causa disso, tá? E tipo assim, outras perguntas, coronavírus e os gafanhotos, né? E são coisas atuais, vamos botar aí coisas atuais, né? Talvez seja legal. E agora sim, abençoado, vamos ao livro. Então eu vou ler para vocês a primeira pergunta que está no livro. Vocês sabem qual é? A primeira pergunta é, o que é a graça pura? Eu achei muito legal colocar logo a primeira pergunta assim. E o que vocês acham que eu respondi? O que vocês acham? Abençoados, a graça pura é um estilo de vida. Um estilo de vida que na hora da situação adversa, você vai usar. Ou seja, o evangelho na prática. É colocar o evangelho da graça no viver diário. É a graça viva. Aquilo que nos acompanha no nosso viver diário. Mas isso aqui, que eu vou ler agora, eu pus no livro. Um pouco da história da graça pura eu vou ler para vocês. Atenção, a graça pura foi um nome que, inspirado por Deus, resolvi colocar neste mover. Ela surgiu em novembro de 2015. A princípio foi um nome ventilado, que seria o ministério que pertencia em graça. Mas o seu líder achou melhor colocar um outro nome. Então acabei gostando desse nome e resolvi, a princípio, criar uma rádio que iria dar suporte ao ministério que eu ainda na época pertencia. Até que em janeiro de 2017, vê que é a história, estou lendo, resolvemos romper com esse ministério e levamos a graça pura a se tornar independente. E muitas coisas ainda rondavam a nossa mente em relação ao que fazer agora. E não sabíamos ao certo o que seria da graça pura, carinhosamente chamada por nós, porém o tempo, graça pura foi carinhosamente chamado por nós, né? Porém, com o tempo, foi passando, a audiência da rádio foi aumentando, então resolvemos criar vários canais de comunicação com os abençoados, como foi a rádio, surgiram as redes sociais, como o Facebook, Instagram, site, e talvez o mais famoso hoje é o canal do YouTube. Também surgiram a nossa própria rede social, que vocês conhecem, a rede social Estilo. Hoje, praticamente 5 anos passados, entendemos com clareza o objetivo de Deus em criar a graça pura. O primeiro e o maior deles é mostrar que você é a igreja do Deus vivo e conscientizar a todos que chegam em graça a assumir o seu papel fundamental, negligenciado de onde viemos. E essa é a nossa razão de existir. E isso fazemos com primazia, pois todos estão convidados a participar da graça pura. Costumo dizer que somos a família graça pura. E a certeza que temos aqui da graça pura é que somos, na realidade, um mover, um sentir e, acima de tudo, um novo estilo de vida.
Então, isso foi o que eu coloquei na primeira pergunta, o que é a graça pura. Então, o livro vem todo baseado nisso, tá, pessoal? Essa pergunta aí foi a que mais saiu um pouquinho, assim, das questões bíblicas, porque talvez mostre o espírito da graça pura, o que é a graça pura, tá? A segunda pergunta que eu trouxe para vocês, e muito interessante também, é o seguinte: onde encontramos na Bíblia o livro da graça? Já me fizeram essa pergunta. Ô rapaz, onde fica o livro da graça? Né? Onde encontramos o Evangelho da Graça? E a resposta é o seguinte: literalmente falando, o Evangelho da Graça se encontra de Romanos a Hebreus, seja nas cartas, ou seja, nas cartas atribuídas a Paulo. Para entender melhor o Evangelho da Graça, temos que entender o Evangelho do sistema religioso. O sistema religioso afirma que o Evangelho se deu desde o nascimento de Jesus de Nazaré até a sua ascensão no céu. Ou seja, o compêndio deste Evangelho encontra-se em Mateus, Marcos, João e Lucas. E para nós em graça, o Evangelho, que quer dizer boas novas, não pode ser vivido não pôde ser vivido quando Jesus de Nazaré nasceu, porque o tempo só mudou após a ressurreição de Cristo. Porque antes do tempo era a lei. E tudo que Jesus falava apontava para o futuro. Aí eu botei uma referência a João capítulo 16, versículo 12 ao 14. Ou seja, o tempo do Espírito da Verdade. E este tempo só se deu após o cumprimento de sua missão na morte. E por outro lado, o Novo Testamento só poderia ser aberto com a morte do testador, como explica Paulo em Hebreus capítulo 9. Por esta razão, entendemos que o Novo Testamento só poderia ser aberto após a vitória de Cristo na cruz, na sua ressurreição. O Evangelho, que são as boas novas, estão descritos nestes livros, de Romanos a Hebreus. Tá bom, abençoados? Então, essa foi as duas perguntas que eu selecionei para vocês, tá bom? Rapidamente, nesta gravação rápida que eu fiz, né? Às pressas, porque a internet não voltou até agora. Bom, isso foi um aperitivo somente, tá? Amanhã vamos estar aqui, aí sim teremos os abençoados aqui comigo, Roberto Conceição, o Eduardo Torre, tá? Então, todos esses abençoados lá de Miami, o André de Madureira, outro abençoado também que... Se esses abençoados não estiverem ao vivo aqui, pelo menos eu pedi a eles para gravarem um vídeo para mim. Eu vou estar apresentando e todos aqueles que quiserem se manifestar, tá bom? Se você está lá no zap da gente, quiser mandar um vídeo, participar, tá, desse lançamento amanhã, ao vivo, vocês mandem aqui para mim que eu vou estar aprontando, ok? Então todos aí participarão, inclusive também o abençoado Jonas, que eu quero mandar um abraço, tá? A abençoada Cristiane lá de Alagoas, não falei com ela ainda pessoalmente, mas eu acredito que pelo menos um áudio ela mande para mim, tá bom, abençoada? Então amanhã, segunda-feira, a partir das 20h30, vamos estar aqui. Eu também quero encerrar dizendo que já enviamos para o YouTube a nossa ferramenta, tá, abençoado? Eu já enviei para o YouTube a nossa ferramenta para que os abençoados possam também estar nos ajudando nessa parte aqui do canal do YouTube, tá? Uma ferramenta que vai se chamar Seja Membro. Então ali tem várias classificações, tá? Tem várias coisas que a gente vai estar disponibilizando para os abençoados que quiserem estar junto conosco, mais ombro a ombro aqui, dentro daquilo que Deus manifestou dentro do seu entendimento, da sua mente, tá bom? Eu estou só esperando, assim que o YouTube me aprovar essa ferramenta, aí eu vou estar fazendo um vídeo para mostrar os abençoados, trazendo uma live mostrando os abençoados, enfim, tudo o que vai acontecer aí com esse novo patamar de glória, né? Nós faremos aí este vídeo mostrando os abençoados. Deixa eu te falar, eu acho que eu acabei não passando para vocês por que eu não coloquei as 230, né, perguntas. Por quê, abençoados? Vamos passar o seguinte, vamos a cada mês que passar, eu vou estar agregando a este livro que você vai comprar, tá? Vamos dizer, você comprou esse livro com 30 perguntas. No mês que vem, eu vou estar enviando para você mais 30 perguntas. Então, você vai ter 60. No outro mês, ou de tempo em tempo, vou estar agregando todas essas perguntas que eu tenho guardado, as 230. É claro que vai ser muito mais,
Por quê? Porque nós estamos em um patamar de conhecimento, conforme eu falei. Nós estamos num posicionamento hoje. Amanhã Deus nos coloca em outro posicionamento, surgirão o quê? Dúvidas. E essas dúvidas vão parar onde? Vai parar na tua mão. É por isso que eu falei que essa biblioteca, ela sempre vai ser atualizada, tá bom? Então, se você hoje está adquirindo um e-book com 30 perguntas, mas com certeza, no mínimo, ela vai chegar a 230. Claro que vai chegar muito mais. Tá? É por isso que eu abri aqui um parêntese no finalzinho aqui do vídeo, porque eu acho que eu não trouxe esse entendimento aí para os abençoados, tá? Então, essa semana também, na terça-feira, se tudo correr bem, tá, abençoado? Vamos estar aqui também com as camisas que eu tenho mostrado para vocês nas lives, tá? Com dizeres em graça, tô já com 3 estampas, tô com uma canequinha bonita também, tá bom? E nós vamos estar dando para vocês, tá bom, abençoado? É isso mesmo que você está escutando. Você vai dar, André? Vou. Algumas camisetas só, não muita coisa não, tá? Claro, para aqueles que estiverem acompanhando a gente na live. Eu vou ver como é que eu vou fazer isso, tá? Vou ver como é que eu vou... Talvez eu faça perguntas, tá? Os abençoados que responderem mais rápido vão ganhar. Enfim, vamos estar bolando aí um meio para que você aí seja agraciado aí com essa camisa, tá bom, abençoado? Essa camisa tem um propósito, tá? Essa camisa, se eu for... tentei ver a questão de preço, vai sair muito caro, abençoado. Vai sair muito caro, porque tem abençoados do Brasil, sei que tem abençoados de fora do Brasil, e isso vai trazer um custo muito alto. Eu entendo que isso é para ajudar, tá bom, abençoado? Eu não estou aqui querendo criar nada de comércio, nada disso. Isso tudo é para nos ajudar. Então eu vou ver de uma forma mais excelente, para que os abençoados possam estar tendo acesso a essas camisas. Tá legal? Aqueles que desejarem, me procurem também no WhatsApp, tá bom? Então, essa semana, vamos aí estar mostrando para vocês essa live. Aí você me pergunta assim, André, não vai ter mensagem não? Claro que vai, abençoado. Amanhã, se tudo correr bem, a gente acabar rápido, eu vou entrar com uma mensagem que o Senhor tem me revelado, espíritos vivificados, ou outra mesmo que o Senhor colocar no meu entendimento aqui, tá bom? Terça-feira também vamos ter mensagem, quarta-feira vamos ter mensagem, e quinta-feira vamos ter mensagem, como sempre estamos fazendo. Tá bom? Bom, então os abençoados que quiserem já podem procurar, eu estou lá no Zap, tá bom? Já estou lá preparadinho para receber os abençoados, tirar qualquer dúvida, enfim, bater um papo, vou estar lá no Zap. 2197-987-4668, 2197-987-4668, eu vou deixar nas descrições aí o meu WhatsApp. E amanhã teremos mensagem, André? Vamos ter sim, tá bom, abençoado? Graça e paz aí. E vamos ficar com o louvor aí que o abençoado Jonas lançou essa semana. O abençoado Jonas sempre me surpreendendo. Um louvorzão aí bacana para vocês, um sambinha, quem gosta, tá? Eu gosto. Tá bom, abençoado? Também gosto de outros estilos de música, tá, abençoado? Eu amo música, eu sou bem eclético em relação à música, tá bom? Então, graça e paz. Muito obrigado aí por acompanhar a gente. Não esqueça de compartilhar, de falar das novidades da Graça Pura para aqueles que você também acha que mereça receber esse carinho que de nós está saindo aqui, tá bom? Graça e paz aí, abençoados. Amém. Esse é um samba que eu fiz para lembrar de quando eu fui em tua casa. Vou dizer para vocês tudo que eu vivo agora. Não tenho pressa de ir embora. Estou muito bem contigo. Lembra bem daquele dia que eu fui em tua casa. Foi muitas alegrias com Cristo em nossas vidas. Cristo é a felicidade. Agora a paz é de verdade.
com Cristo em nossa mente, o mal passa de repente. Vamos dar as nossas mãos em espírito e em verdade. A vida de Cristo é assim, não ter medo de ser feliz. A vida de Cristo é assim, não ter medo de ser feliz. Cristo é a felicidade, agora a paz é de verdade, com Cristo em nossa mente, o mal passa de repente. Vamos dar as nossas mãos em espírito e em verdade. A vida de Cristo é assim, não ter medo de ser feliz. A vida de Cristo é assim, não ter medo de ser feliz. Oh, glória! Descontamine-se. Graça pura.